Olá a todos! Hoje vamos dar continuação às nossas revisões do segundo bimestre e hoje nós vamos ver planetas do Sistema Solar. Hoje nós vamos ver os planetas que formam o Sistema Solar e as suas principais características. Então, na aula de abertura aqui, na nossa imagem de abertura, nós temos aqui uma galáxia representando então a Via Láctea, que é justamente a galáxia da qual o Sistema Solar faz parte. É uma pequena parte. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, o primeiro planeta. Na última aula nós vimos o Sol, que é o centro do Sistema Solar, e agora nós vamos ver os planetas daquele que está mais próximo para o que está mais distante no Sistema Solar. Então, o primeiro é Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. O seu nome latino corresponde ao deus grego Hermes, que é filho de Zeus. E justamente por isso que ele recebeu esse nome, que em grego era justamente Hermes, em latim Mercúrio. Então, é bastante pequeno, é o segundo menor entre todos os planetas. Sua superfície está coberta por crateras resultantes do impacto de corpos menores. Por isso, supõe-se que a atividade vulcânica tenha ocorrido apenas no início, há cerca de um quarto de sua idade atual. Estima-se que Mercúrio tenha uma idade aproximada da Terra, ou seja, de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E a atividade vulcânica nele certamente deu-se lá no seu início. Não é um planeta, apesar de ser um planeta telúrico, ser um planeta rochoso, ele não é um planeta que tem uma atividade vulcânica tão intensa quanto o nosso planeta, quanto a Terra. Caso houvesse atividade recente, as larvas cobririam e apagariam as crateras. Das inúmeras crateras existentes, destaca-se a bacia de Calores, aliás, com 1.300 quilômetros de diâmetro, quase um terço do diâmetro do planeta. Então, Mercúrio é um planeta relativamente pequeno, certo? E sobre a superfície dele existe esse grande número de crateras. Aqui nós temos uma imagem feita por satélite de Mercúrio, certo? Então, possui uma atmosfera muito tênue, muito fina, quase desprezível, por isso existe uma incrível variação de temperatura entre o dia e a noite. Então, nós temos menos 170 graus do lado oculto do Sol, o lado que está à noite, e mais 430 graus Celsius do lado que está iluminado. Então, por ele ter essa atmosfera muito rala, muito fina, existe essa grande variação de temperatura. O lado que está próximo ao Sol se aquece absurdamente, chegando a 430 graus Celsius, mas o lado que está escuro perde esse calor rapidamente, chegando a menos 170 graus Celsius. Então, e aqui, como nós podemos ver, também é um planeta que tem um aspecto rochoso e não possui satélites naturais, justamente por causa de sua proximidade com o Sol. Ele não teria capacidade, não teria uma gravidade suficiente para sustentar os seus satélites em volta de si. E acredita-se também que boa parte dos gases de sua atmosfera também foram roubados pelo Sol, justamente pois ele tem uma gravidade muito menor que a do Sol e está relativamente mais próximo do Sol do que qualquer outro corpo no sistema solar. Vênus. Vênus é o nome latino da deusa grega do amor, Afrodite. É facilmente identificável no céu. Esse planeta é também chamado de estrela d'alva ou estrela matutina, mas ele não é uma estrela. Então, geralmente, nós olhamos para o céu e uma estrela bem brilhante nós enxergamos. Na grande maioria das vezes, nós sempre vamos enxergar ele a oeste, e que as pessoas chamam popularmente de estrela d'alva, mas aquilo não é uma estrela, é justamente o planeta Vênus, que está igualmente à Lua, refletindo a luz do Sol, e por isso que nós vemos ela brilhar, mas na verdade é um planeta. Então, é o mais brilhante dos planetas e está sempre próximo ao Sol, como Mercúrio, pois suas órbitas são internas à da Terra, ou seja, são mais próximos do Sol do que o planeta Terra. Enquanto Mercúrio é bastante pequeno, ou seja, tem 2/5 do tamanho da Terra, Vênus
já possui um tamanho comparável ao da Terra. Aliás, esse planeta é bastante parecido com o nosso, em massa e em composição química. Apesar de suas similaridades, entretanto, sua atmosfera é bastante diferente da Terra. A atmosfera de Vênus ela é rica principalmente em gás metano e gás carbônico, certo? Isso faz com que lá ocorra de forma muito forte o efeito estufa, sustentando grande quantidade de calor. A atmosfera de Vênus é bastante espessa e reflete a maior parte da luz do Sol, da luz incidente. Essa é a razão do seu grande brilho. Sua atmosfera também impede a absorção direta da superfície do planeta. O, ra- eh, o raio de Vênus somente pode ser determinado com o uso de radares ou de sondas espaciais. Quando ele diz aqui o raio, seria justamente a largura média do planeta, certo? O diâmetro do planeta só pode ser calculado justamente usando esses aparelhos, onde eles iam usar radares para então determinar qual é o raio médio desse planeta, justamente porque ele não é tão observável a superfície do planeta por causa de sua grossa, de sua densa atmosfera, rico em gases como o gás metano e o gás carbônico, certo? E aqui nós temos uma imagem feita também de satélite de Vênus. Então, como nós podemos observar, é um planeta que ele tem essa composição de uma atmosfera muito densa e é o planeta mais parecido com a Terra em composição química, ou seja, o seu corpo sólido tem uma grande quantidade de minerais muito parecidos com o do planeta Terra. Então, por ter um tamanho relativamente grande, seu manto é convectivo, pois não consegue dissipar o calor interno por condução, como acontece em Mercúrio. A convecção levou gases para a superfície de modo a formar uma atmosfera composta basicamente por gás carbônico, CO2, quase que 97%, e também gás nitrogênio, que é cerca aproximadamente de 3%, e também tendo a presença de gás metano. Então, o gás carbônico é responsável pela ocorrência do efeito estufa, que eleva a temperatura na superfície a 460 graus Celsius. As nuvens de Vênus são formadas por várias substâncias, entre elas ácido sulfúrico. A pressão atmosférica de Vênus é bastante alta, cerca de 100 vezes maior que a da Terra. Existem também evidências de vulcanismo que está relacionado ao manto convectivo. Por tudo isso, a superfície de Vênus possui condições bem inóspitas, ou seja, Vênus não oferece condições para a existência de vida, tanto pela sua alta temperatura, também quanto pela presença de gases tóxicos na atmosfera, ter chuvas tóxicas, justamente pode chover inclusive ácido, chuvas ácidas de forma natural, e também a grande atividade vulcânica. Então, Vênus, por essas condições, dificilmente apresentaria a formação de vida nesse planeta. E nós temos então agora a Terra, o nosso planeta. Terra é o nome da deusa romana, esposa do céu, que seria justamente Gaia, uma forma como os gregos chamavam. Então, o planeta em que vivemos era considerado até o Renascimento como em posição privilegiada, em torno da qual o universo existia, que seria justamente como acreditava-se o modelo geocêntrico. Com o avanço do nosso conhecimento, a Terra deixou de ocupar o lugar especial e passou a ser apenas mais um dos planetas de uma estrela comum, o Sol. Porém, ainda hoje é considerada particular pela existência e complexidade da vida em sua superfície. A temperatura na Terra é tal que permite que a água exista no estado líquido. Além da Terra, é possível que Europa, um dos satélites galileanos de Júpiter, possua água em estado líquido sob sua crosta de gelo. Então, acredita-se que os dois únicos corpos do sistema solar capazes de possuir água no estado líquido é a Terra, como nós já bem sabemos, e acredita-se que a grande lua de Júpiter, que é, no caso, a lua chamada de Europa, que foi descoberta por Galileu, por isso que é chamada Galileanas, ela também possa possuir água
no estado líquido, mas isso é algo que está em estudo, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, aqui temos a Terra, certo? Uma imagem do nosso planeta, uma imagem de satélite. A Terra é formada basicamente por nitrogênio, a nossa atmosfera terrestre, então aproximadamente 78% de nitrogênio, faz com que o nosso planeta seja azul quando visto de fora. Então, justamente pela grande quantidade de nitrogênio na atmosfera e também sua superfície coberta por grandes quantidades de volumes de água, quando o nosso planeta ele é visto de fora, ele tem justamente essa cor, essa coloração azulada, também chamado de planeta azul, né? Como Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir para o espaço, quando ele olhou a Terra lá do espaço, ele pegou e disse: a Terra é azul, que é aquela célebre frase do astronauta russo Yuri Gagarin. Então, existem, porém, outros gases na nossa atmosfera. Entre eles, devemos salientar o oxigênio, que é aproximadamente 20 a 21%, e o ozônio, que bloqueia a radiação ultravioleta do Sol. Bloqueia, lembrando, em parte, que é fatal para alguns micro-organismos e prejudicial para a saúde, para os seres vivos em geral. Então, se toda a radiação do Sol que chega ao planeta Terra atingisse diretamente a superfície do nosso planeta, certamente não seria possível haver vida aqui, pois o excesso de radiação ultravioleta ele acaba causando a morte não só do micro-organismo, mas dos outros seres vivos também. Por exemplo, essa radiação ultravioleta é um dos principais responsáveis pela ocorrência, por exemplo, de câncer de pele. Então, o oxigênio na atmosfera da Terra é basicamente produzido pelas plantas e algas também através da fotossíntese. Hoje, a atmosfera possui uma pequena quantidade de gás carbônico, porém, ela já deve ter sido muito maior, mas foi consumida por vários processos. Assim, atualmente, o efeito estufa é muito menor na Terra do que em Vênus. Isso faz com que nosso planeta tenha uma temperatura amena, que seja capaz de sustentar a vida. A Terra é um planeta bastante ativo geologicamente, possui vulcanismos e movimentos tectônicos importantes resultantes da convecção do manto interno à crosta, ou seja, os movimentos da lava no interior da Terra, que faz justamente essa movimentação de calor e de matéria, no caso a lava, que faz todo esse movimento geológico típico do nosso planeta. Então, nosso planeta possui um satélite, a Lua. Sua superfície é coberta por crateras de impacto, principalmente na face oposta à Terra. Observa-se também os mares, ou seja, regiões escuras, não são chamados de mares, mas não é por possuir água, mas sim por ter uma coloração mais escura. E as montanhas, as regiões mais claras. Os mares são grandes regiões preenchidas por lava solidificada, porém não há indícios de atividade vulcânica atualmente. Como não possui atmosfera significativa, sua temperatura é bastante rígida pela radiação solar, com grandes diferenças entre o dia e a noite. A Lua ela praticamente não possui atmosfera, então, justamente por não possuir atmosfera, ela possui essa grande variação de temperatura. E lembrando que a Lua é o único satélite natural do nosso planeta. É o primeiro planeta do sistema solar a apresentar satélites até agora. Né? Lembrando que Mercúrio e Vênus não possuem satélites, não possuem luas. A Lua é um satélite relativamente particular dentro do sistema solar, pois possui um tamanho comparável ao da Terra. Sua massa é apenas 80 vezes menor do que a da Terra, tem aproximadamente um quarto do tamanho da Terra. É, o tamanho da Lua é de aproximadamente um quarto. Assim, do ponto de vista físico, o conjunto Terra e Lua poderia ser definido como um sistema binário, ou seja, como se fosse quase dois planetas, certo? Então, a relação entre Lua e Terra, nós temos ali dois corpos que um está orbitando o outro, aonde eles estão muito próximos e eles têm tamanhos também muito próximos. Se você parar para pensar, a Lua ela tem aproximadamente um quarto do tamanho da Terra. Então são corpos que eles têm basicamente
tamanhos assim muito semelhantes. Se nós pararmos para ver, como nós vamos ver um pouco mais à frente, se você pegar a maior lua de Júpiter, ela vai ser dezenas de vezes menor do que o planeta. Mas a Terra e a Lua não têm essa característica por terem tamanhos muito parecidos. Então, o próximo planeta é justamente Marte, né? O nosso planeta, o que está mais próximo da gente. Marte é o planeta telúrico mais distante do Sol. Seu nome refere-se ao deus latino da guerra, cuja correspondência grega é Ares. Possui uma atmosfera tênue, cujo componente principal é o gás carbônico, ou seja, 95% da atmosfera de Marte é gás carbônico. Sua cor avermelhada é devida à poeira que cobre parcialmente a sua superfície. Parte desta é recoberta por lava solidificada, formando grandes planícies, mas existem também crateras de impactos e montanhas. A maior montanha do sistema solar está em Marte, é o Monte Olimpo, um vulcão extinto que possui 25 quilômetros da base ao topo. É a maior montanha de todo o sistema solar, muito maior do que o Monte Everest, por exemplo. E Marte, como já está descrito aqui, é um planeta que tem sua atmosfera formada basicamente de gás carbônico. E isso influencia diretamente na retenção de calor. Mas por ele ser de todos os telúricos, os planetas rochosos, aquele que está mais distante do Sol, ele ainda assim não consegue reter grande quantidade desse calor que chega ao Sol. Devem ter ocorrido processos de convecção em algum momento no passado, mas como Marte é um planeta pequeno, esses processos cessaram e atualmente seu calor é dissipado por condução. A temperatura na superfície oscila entre menos 90 e 30 graus Celsius. E aqui nós temos uma imagem de Marte, né? É um planeta rochoso, também tem uma grande quantidade de ferro em sua composição. Isso também faz com que ele tenha essa coloração mais avermelhada e tem uma atmosfera relativamente tênue, fina. Marte possui dois satélites, Phobos e Deimos. Em grego, medo e terror, né? Vindo lá da tradição grega de nomear os astros, então eram justamente os deuses do medo e o deus do terror, que é Phobos e Deimos, cujo nome representam dois filhos do deus da guerra, Ares, na mitologia grega. São pequenos, da ordem de 10 quilômetros de raio e possuem forma irregular, como a de uma batata. São provavelmente asteroides capturados pela gravidade do planeta. Mas Marte, mesmo sendo um planeta menor do que a Terra, possui duas luas, uma vez que ele está mais distante do Sol, então isso possibilita também com que ele tenha maior força para sustentar esses satélites, certo? E por esses satélites também tem uma massa muito pequena, como demonstra aqui, apenas 10 quilômetros de largura, não é isso? E aqui nós temos uma belíssima imagem feita a partir por sondas da superfície marciana, certo? Então, como nós podemos ver, tem esse tom avermelhado, a atmosfera também, por ser rica em gás carbônico, e essa coloração mais avermelhada do solo, justamente pela presença desses minerais, sobretudo minerais ricos em ferro. E Júpiter é o maior planeta do sistema solar, sendo seu raio cerca de 11 vezes maior do que o da Terra. É o protótipo dos planetas jovianos, os gigantes gasosos. Coincidentemente, o seu nome latino corresponde, em grego, a Zeus, o maior dos deuses do Olimpo. Apesar de possuir, provavelmente, um núcleo formado por materiais pesados, ele é composto basicamente por hidrogênio e hélio na forma gasosa. Assim, Júpiter, como os demais planetas jovianos, não possui uma superfície sólida como os planetas terrestres, certo? Como os planetas telúricos. Júpiter, ele é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos, planetas que seria impossível nós andarmos sobre a superfície deles, né? Justamente por eles essa não ter uma superfície sólida como é nos planetas telúricos. Sua superfície é também formada por hidrogênio e hélio. Ela é bastante espessa e determina a aparência do planeta.
A imagem de Júpiter mostra uma série de bandas coloridas paralelas ao seu equador, que correspondem a nuvens de diferentes movimentos de temperatura e composição química. E essa estrutura aqui, mais arredondada que nós podemos ver, está aqui, na verdade, é uma grande tempestade, uma espécie de furacão, que ela já existe há basicamente 400 a 450 anos que ela é percebida na superfície de Júpiter. Então, acredita-se que nesses próximos de 100, de 50 a até no máximo 100 anos, essa tempestade na atmosfera de Júpiter, ela se dissipa, ela deixa de existir. Mas isso daqui é uma tempestade, uma espécie de furacão, e acreditem ou não, caberia mais de um planeta Terra só nessa manchinha aqui, só no meio desse furacão. Uma estrutura bastante interessante é a chamada Grande Mancha, como eu estava falando há pouco. Como as bandas, ela também corresponde a um fenômeno meteorológico. Por assim dizer, ela é muito grande, ou seja, 10.000 a 25.000 quilômetros, muito maior que a Terra, por exemplo. É uma estrutura bastante estável, no sentido de que que persiste há muitos anos. Estima-se que ela tenha entre 350 até 450 anos, já que desde o século XVII começou-se a observar essa grande mancha aqui em Júpiter, que na verdade nós sabemos que é uma tempestade. Quatro satélites de Júpiter destacam-se por seu tamanho. Júpiter tem bem mais do que quatro satélites, acredita-se que aproximadamente 69. Ló, Europa, Ganimedes e Calisto são chamadas de satélites galileanos, pois foram descobertos por Galileu no início do século XVII. Ganimedes é o maior satélite do sistema solar Io e Europa são similares aos planetas telúricos, formados basicamente por rochas. Io possui vulcões ativos e Europa uma atmosfera de oxigênio, além de um possível oceano de água líquida sobre sua crosta. Então, acredita-se que de todos os corpos do sistema solar, aquele que tenha mais chance de ter vida seria justamente a Lua de Júpiter, chamada de Europa, tanto por possuir uma atmosfera rica em oxigênio, também por possuir, talvez, ainda não é algo comprovado, água em sua composição, na parte inferior de sua crosta. E aqui nós temos uma imagem, claro que é uma imagem artística, das quatro grandes luas de Júpiter. Lembrando que Júpiter não tem somente quatro luas, ele tem bem mais do que quatro luas. Então, dos satélites do Sistema Solar, apenas 5 possuem atmosfera. Europa, Io, Ganimedes, Titã, que é a maior lua de Saturno, né? E Tritão, que é outra lua, mas só que está em Netuno. Além dos satélites, Júpiter possui um anel como os demais planetas jovianos. Todos os planetas jovianos, todos os planetas gasosos têm anéis, alguns mais densos, outros menos. Esse anel é bastante fino e escuro, é diferente de Saturno, que é bastante brilhante e define a aparência do planeta. Júpiter emite mais energia do que recebe do Sol, e este excesso deve ser de origem gravitacional. Então, Júpiter é o maior planeta do sistema solar e ele também, por conta de sua grande massa, ele também libera, para além de seu campo gravitacional, uma grande quantidade de energia, justamente pelos processos internos desse planeta e por causa de sua grande massa. Nosso outro planeta agora é Saturno. O nome desse planeta vem do deus romano, que ensinou os homens a agricultura e por alguns, associados ao deus Cronos, que era o deus do tempo. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar, é similar a Júpiter em vários aspectos, como a estrutura interna e a atmosfera. Também possui bandas atmosféricas, ou seja, aquelas listras, que porém são menos contrastantes entre si que as de Júpiter. Também, como Júpiter possui pequena fonte de calor interno, é um planeta também gasoso, mas que possui certamente um núcleo rochoso, certo? Um núcleo mais simples. Saturno possui um belo sistema de anéis que é visível através de uma pequena luneta. Dizemos um sistema
pois o disco que vemos em torno de Saturno corresponde a pelo menos 7 anéis. Não é apenas um anel, na verdade, é um conjunto desses anéis que é formado por gelo, poeira e gases e rochas que estão aqui circundando Saturno, que dá justamente essa característica belíssima, que certamente é um dos planetas mais bonitos do sistema solar por conta desses anéis grossos, esses anéis bem espessos e bem visíveis. E aqui, como nós podemos ver, os vários satélites possuídos por Saturno. O seu grande satélite é justamente Titã, que é a sua grande lua, que é uma das poucas, um dos poucos satélites do sistema solar que possui atmosfera. Ju, é, Júpiter e Saturno são os planetas que mais possuem luas, mais possuem satélites, certo? Ele não tem apenas uma ou duas dúzias de satélites. Acredita-se que ele tenha aproximadamente mais de 56 satélites. E acredita certamente que muitos ainda serão descobertos nos próximos tempos, justamente por ele estar a uma grande distância. Ainda nós conhecemos pouco e ainda existe muito a ser descoberto desse planeta. Então aqui nós podemos ver algumas das principais luas dele, como Rhea, Dione, Leptos, dentre outras várias luas, e a grande lua dele, que seria justamente Titã, que é uma das maiores luas do sistema solar. Urano. Urano foi o primeiro dos planetas a serem descobertos na era moderna. Lembrando que, desde a antiguidade, nós conhecemos a, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Urano, ele não era conhecido na antiguidade, ele só vai ser descoberto já na era moderna, em 1781, pelo astrônomo inglês de origem alemã, William Reich. Urano, cujo nome refere-se ao deus grego que personificou o céu, deve possuir um núcleo rochoso similar ao da Terra, recoberto por um manto de gelo. Assim, ele é diferente de Júpiter e Saturno na estrutura interna. Sua atmosfera é composta basicamente de hidrogênio e hélio, mas contém também um pouco de metano. Possui também bandas atmosféricas, como os demais planetas jovianos. Então, por que ele possui esse núcleo rochoso? Em volta desse núcleo existe gelo, justamente pela sua grande distância do Sol. E ele também possui em sua composição hidrogênio e hélio em grande quantidade, e isso é característico, sobretudo, dos corpos que estão a grande distância de sua estrela e apresentam baixíssimas temperaturas. Aqui nós podemos ver essa belíssima imagem, também uma imagem de satélite, feita de Urano, e pela grande quantidade de hidrogênio e de hélio na sua atmosfera, ele tem essa coloração azulada, esse azul bonito, é um azul intenso. Então, Urano possui uma anomalia no que diz respeito, no que tange ao seu eixo de rotação, que está muito próximo ao plano orbital, isto é, ao seu eixo é praticamente perpendicular aos dos demais planetas. Supõe-se que isso, que ele esteja com esse eixo praticamente perpendicular ao movimento dos outros planetas, que isso se deva ao efeito de um grande impacto. Como ele possui um sistema de anéis, como Saturno e também como Júpiter, né, todos os jovianos possuem anéis, esses anéis são observados de frente e não lateralmente como o de Saturno, por exemplo. Então, Urano ele viaja justamente nessa posição aqui quando nós enxergamos ele da Terra. Ele está viajando praticamente paralelo em relação aos outros planetas e, como tem dizendo aqui, acredita-se que ele tem essa órbita diferenciada em relação aos demais planetas. Na sua formação, ele deve ter colidido com um grande outro corpo que fez com que ele adquirisse essa rota, essa órbita tão diferente com relação aos demais planetas. Urano possui também várias luas. Todos os planetas jovianos, os planetas gasosos, possuem várias luas. A lua mais famosa de Urano é justamente a lua chamada de Miranda. E ela é uma lua que apresenta tanto vales, crateras e até pequenas montanhas. E é uma das suas maiores luas. Estima-se que ele tenha mais de 21 luas conhecidas e certamente possui outras que ainda podem ser descobertas, como eu já falei anteriormente,
pela sua grande distância, então existe muita coisa ainda a descobrirmos em relação a esse planeta. E Netuno, logo após a descoberta de Urano, foi notado que os cálculos matemáticos não reproduziam com exatidão a sua órbita. Foi então sugerido que existia um outro planeta cuja influência gravitacional era a responsável pelos desvios de sua órbita. Em 1845, o jovem matemático inglês John Adams e pouco depois o astrônomo francês Urbain de la Verrière previram a existência de Netuno, que foi então observado pelo astrônomo alemão Johann Gall e H.L. Darès em 1846. O fato de que Netuno não foi descoberto, mas sim previsto, é um dos grandes fatos da ciência. Então, antes mesmo de se observar Netuno, de se comprovar visualmente a existência dele, pelos estudos e pelas previsões científicas, percebeu-se que certamente depois de Urano existiria um outro planeta. Como sabia disso? Justamente pela forma que Urano estava fazendo a sua órbita. Sabia-se que se não existisse um planeta depois de Urano, ele teria uma forma certamente um pouco mais diferenciada, mais afastada. Então percebeu-se, a partir do comportamento de Urano e das suas características, sobretudo de sua órbita, percebeu que depois dele deveria haver outro corpo que influenciava o movimento de Urano. E esse corpo, ele foi, antes mesmo de ser descoberto, foi nomeado de Netuno, certo? Então, para nós vermos como é tão importante o raciocínio, o pensamento e a investigação científica que nos antevém corpos imensos como um próprio planeta. Então, como nós podemos ver aqui, Netuno é o nome latino de Poseidon, o deus grego dos mares. Possui uma estrutura interna muito similar a Urano, sendo formado por rochas e gelo. Apresenta uma atmosfera espessa com bandas atmosféricas também, ou seja, aquelas linhas, cores diferenciadas. É um outro planeta também gasoso, um planeta imenso, muito grande, muito maior que a Terra, certo? E um planeta belíssimo que só depois de ser então pensado na existência dele é que depois se comprova com observações a real existência desse planeta. Também é um planeta que possui várias luas, igualmente todos os demais planetas gasosos. Então, possui 8 satélites e um sistema de anéis. Dentre os seus satélites, destaca Tritão, ou seja, uma das suas principais luas. É um satélite ativo, possui chamas, as chamados vulcões de gelo, ou seja, é um vulcão que ao invés de expelir fogo, lava, expele justamente gelo. Dentre todos os corpos do sistema solar, a atividade vulcânica só está presente na Terra, Vênus, Io e em Tritão. São apenas esses os corpos que apresentam algum tipo de atividade geológica, atividade vulcânica. Nós temos então aqui, para encerrarmos, Plutão, que é justamente um planeta anão. Não é mais considerado um planeta verdadeiro. Então, em 24 de agosto de 2006, é, a, a 26ª Assembleia Geral de Astronomia Internacional, em Praga, na República Tcheca, aprovaram a nova definição de planeta e a partir justamente da órbita do planeta, o seu tamanho, ao seu formato e também o movimento que ele faz em relação ao Sol, isso fez com que Plutão não mais fosse considerado um planeta, e sim fosse considerado um planeta anão. Plutão tem uma massa muito menor do que a Terra, uma massa de aproximadamente a Lua terrestre. Então, isso também faz com que o movimento dele em volta do Sol, sua translação, seja também uma órbita muito estranha em relação aos outros planetas. Ele também não limpou toda a sua órbita, existem também partículas ainda em sua órbita. E também tudo por isso fez com que Plutão não fosse mais considerado um planeta verdadeiro, e sim um planeta anão. Mas Plutão é o único planeta anão do nosso sistema solar? Não. Existe, por exemplo, Sedna, que é outro planeta anão, também que está presente no sistema solar. Então, Plutão não mais é considerado um planeta verdadeiro, um planeta típico, e sim um planeta anão. Então, vejamos bem.
as atividades, nós vamos ter uma atividade logo ao final dessa aula, vai aparecer a atividade, que é uma atividade que vai, que ela deve ser enviada pelo Google Classroom. Lembrando, gente, que as atividades devem sempre estar com seu nome completo, pois estou recebendo grande quantidade de atividades sem nome e não dá para identificar quem são as pessoas que estão enviando essas atividades. E uma atividade que eu não consigo identificar quem é o aluno que está enviando, infelizmente eu não tenho como validá-la. Então, sempre envie suas atividades com seu nome completo, certo? Se for enviar uma foto, você coloca em um local aí na sua atividade seu nome completo, que quando eu for olhar a atividade esteja lá o seu nome em destaque, para que eu saiba quem é que está enviando aquela atividade. Então, envie as atividades para o Google Classroom, lembrando que as atividades devem estar com seu nome completo. Então, espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa, que tenham compreendido, certo? Que tenham conseguido rever alguns dos conceitos que nós já vimos anteriormente. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.